da academia. Consoante é consabido, o modelo de Estado brasileiro, não diferentemente dos modelos tradicionais de Estado constitucionais, herdou os contornos físicos pré-lecionados pelas teorias de fracionamento e limitação dos poderes, sobre os quais se debruçaram ao longo da história importantes pensadores. Aristóteles, Hobbes, Locke, Montesquieu e Sieyès são apenas uns exemplos. Em síntese, optou-se no Brasil por consagrar uma estrutura estatal baseada na filosofia da tripartição funcional de poderes, os quais, distinguidos em legislativo, executivo e judiciário, encontraram fundamento no pensamento divisional de Montesquieu e de seu correlato sistema de limites, isto é, de freios e contrapesos entre si. Contudo, o modelo nacional, no que pese haver consagrado o fundamento em Montesquieu, também carregou consigo vasta influência do francês Benjamin Constant, a partir de suas reflexões sobre a necessidade do poder neutro, o qual foi inclusive experimentado na história política nacional no Segundo Império pela existência do poder moderador. O poder moderador ruiu junto com a monarquia, mas o imaginário acerca da importância de sua função como poder neutro, conciliador de arestas, facilitador da inter-relação entre os demais poderes, permaneceu e perpassou a República. Lecionam estudiosos do tema que durante o século XVIII, a tônica da luta do homem em seu processo de emancipação política girou em torno da busca pela limitação do poder dos reis. No século XIX, pela limitação do poder do parlamento e, a partir do século XX, pela limitação do poder dos juízes. De uma forma ou de outra, se há algo que a história deixa claro, é que as ações políticas dominantes nunca estarão infinitamente imunes ao regime social. A sociedade se impõe em defesa ou a favor de certo poder, a depender da identificação que mantém com o mesmo. É óbvio que é incoerente imaginar-se uma perfeita divisão de poderes com existência de supremacia de um sobre o outro, pois todos devem estar em igual plano de harmonização e convivência, em especial na hora de decidir sobre os fundamentos políticos da nação ou os direitos fundamentais situados no entorno da dignidade, o que normalmente acontece num conflito normativo de ordem político constitucional. No entanto, por diversos motivos, o judiciário brasileiro herdou a nota qualificadora de poder moderador, sendo compreendido como mais conciliador, neutro, isento, dentre todos os três existentes. Inicialmente, porque seria inapropriado ao legislativo dirimir um conflito normativo constitucional, já que, sendo o órgão criador da norma, estaria decidindo em seu próprio favor. Por outro lado, o executivo estaria também tendente a decidir em seu benefício próprio, já que não raramente estaria diretamente obrigado às consequências da dirimição normativa. O judiciário, por sua vez, devido às suas funções naturais resolutivas em conflitos de interesse, e estando em tese alheio às interferências da política, vê-se-ia mais reservado para decidir melhor o conflito entre as normas constitucionais. Até 1988, isso aconteceu sem maiores repercussões para o conjunto, porque a hipertrofia do executivo enquadrava tanto o parlamento como o judiciário ao cumprimento de funções específicas. O judiciário, tradicionalmente o poder mais ausente, sempre reservou seus espaços para os filhos da aristocracia nacional, não demonstrando qualquer pudor com o hermetismo funcional de sua estrutura, tampouco com a marcante nota conservadora de seus membros. Em termos gerais, o judiciário brasileiro sempre esteve voltado para a legitimação dos interesses jurídicos da classe dominante. Não por acaso foi meteórico em legitimar o golpe civil-militar de 64, que jamais seja esquecido que, em plena madrugada da virada do dia 1º para o dia 2 de abril daquele ano, Ribeiro da Costa, então presidente do Supremo Tribunal Federal, empossou no cargo recém-declarado vago de presidente da República o presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Mazzilli, o qual, dias depois, seria substituído pelo general Castelo Branco, consumando-se a partir daquele ato legal do período ditatorial. A Constituição de 88 permitiu que se sonhasse com algo diferente. Não só porque doravante resultaria um judiciário munido de instrumentos difusos e concentrados de conformação constitucional, isto é, procedimentalmente aparelhado para ler a Constituição, mas porque a própria Constituição se estruturou normativamente em forma de princípios, eventualmente compreendidos como mandatos de otimização, que cobrariam interpretação aplicada
isto é, aplicação no caso concreto pelo juiz da demanda. Somado a isso, os novos ares da democracia e a conscientização social sobre a importância de seus direitos motivou um legítimo interesse pela rediscussão sobre o papel do judiciário, o qual deveria converter-se de poder omisso em poder ativo para entregar à sociedade os direitos que a norma, sem a cobrança do legislativo e o interesse do executivo, dificilmente entregaria, salvo-se pela força impositiva da espada da justiça. Foi assim, em resumo, que o judiciário foi conduzido da esfera tipicamente adjudicante para a esfera da jurisdição constitucional, passando desse modo a ler, soletrar e, inclusive, reescrever a Constituição para ir passo desmedidamente com o apoio e incentivo da sociedade brasileira. O que talvez ninguém imaginasse é que a tirania na aplicação do direito não é uma qualidade negativa limitada apenas a um executivo despótico ou a um parlamento autocrático. Qualquer poder pode tornar-se tirânico a partir da interpretação que concede ao direito. Atualmente, vive-se no Brasil uma tirania judiciária motivada por interesses políticos. E pior, com o apoio da opinião pública maciçamente hipnotizada pela força anti-intelectiva e usurpadora de raciocínio dos meios de comunicação de massa. Este processo não começou de agora. Foi um erro dos governos populares de Lula e Dilma não terem dado a devida atenção ao poder judiciário no tempo que poderiam mudar o curso dos acontecimentos. A reforma do judiciário de 2004 falhou. Vingou uma ideia equivocada, minimalista, acerca da força que o ativismo judicial poderia adquirir, amenizada por um sentimento pueril de que meritocracia dos concursos por si só selecionaria os mais honestos para a aplicação do direito. Além disso, não se deu a devida atenção às reais possibilidades de oxigenação judiciária oportunizada pelos quitos constitucionais e as aposentadorias do STF, optando-se por nomear magistrados claudicantes com a importante tarefa de transformação judiciária. Por fim, houve omissão no acompanhamento do processo de formação humano-conteudístico do estudante de direito. Tudo isso somado protagonizou a hipertrofia judiciária que ora se vê, em detrimento dos demais poderes, personificada uma profusão de tecnocratas jurídicos capazes de, um só tempo, serem PhD, indecorável admétodo e nota zero em entender sobre a justiça. O Ministério Público pouco foi pensado durante a reforma de 2004. Talvez por isso, o Conselho Nacional do Ministério Público, até o presente momento, não tenha justificado a contento de sua existência. Qualquer equívoco, porém, que tenha havido por parte dos governos populares do PT relacionado ao ajustamento ou reajustamento do papel das instituições da democracia brasileira, fato é que de maneira alguma é possível ser admitida a aberração jurídica que ora leva o nome de pedido de impeachment e que anda em curso contra a presidenta Dilma, basicamente por 4 razões. Primeiro, porque não encontra fundamento jurídico, uma vez que pedalada fiscal não é crime, muito menos de responsabilidade praticada com o ânimo de fraudar de intensa gravidade requisitos necessários ao extraordinário impeachment presidencial. A medida adotada pela presidenta Dilma, que não é uma invenção dela, posto que aplicada e replicada repetidamente em governos anteriores, nunca redundou em perda econômica para o erário, nem para o Tesouro, nem para os bancos públicos envolvidos, e foi posta em efetivação apenas momentaneamente para custeio de programas sociais voltados à atenção do povo mais sofrido do país, diga-se de passagem, sem corrupção. A propósito, se crime fosse igual responsabilidade, deveria recair sobre quase 2 dezenas de governadores estaduais que efetuaram a mesmíssima estratégia na gestão de suas finanças. Aliás, deveria recair também sobre o vice-presidente Michel Temer, que assinou o exercício da presidência decretos a título de pedaladas fiscais. Registre-se apenas a título de ilustração que entre novembro de 2014 e julho de 2015, Temer havia assinado decretos de liberação em valores 3 vezes superiores aos assinados até então pela Presidente da República. Em segundo lugar, porque se trata de um pedido proposto desde os dias iniciais
judiciais do segundo mandato da presidenta Dilma, quando os ânimos eleitorais eles estavam acirrados e o reconhecimento da derrota eleitoral obstruía a garganta, claro, evidenciando que o objetivo da ação oposicionista nunca foi e obviamente não é realizar justiça, mas única e tão somente derrubar um governo legitimamente eleito pela população com mais de 54,5 milhões de votos e que, uma vez conquistado dentro do regime presidencialista, via de regra somente ser destituído após novas eleições. Terceiro, porque está materializado na forma de um procedimento contaminado pelos vícios pegajosos da velha política, instaurado pela ira vingativa de um presidente de Câmara que não tem moral de conduzir o rito com isenção de justiça. Bastando dizer que de um lado toca o impeachment a 1000 por hora e na comissão especial, e no outro pisa no freio em seu próprio processo de cassação no Comitê de Ética da Casa Parlamentar. Porque na mesma esteira da razão anterior, finalmente conduzirá a presidenta da República a um julgamento de exceção descompensado, mensurado no sentido por dezenas de investigados, acusados e condenados nos mais diversos crimes políticos e contra a administração pública. 37 dos 65 integrantes da comissão estão em situação complicada, boa parte torcendo por um hecatombe social que lhes permita salvar a própria pele, em claro atentado contra os mais comezinhos princípios da justiça do país, e ignorando-se o fato de que um fiel processo de impeachment, no que pese tramitar numa casa legislativa, deve se orientar por pressupostos jurídicos e não meramente políticos ou de interesses pessoais. Ou seja, não é impeachment que anda em curso no Congresso Nacional, é golpe, com todas as letras.